tempo não. Vambora para o... Ponto, Henrique Carmo e Lucas Ferreira, os dois jogadores que estão em negociações vigentes para saírem do São Paulo, eles devem viajar para a Colômbia, então não deve ser ainda a partida contra o Vitória, ainda não deve ser a despedida dos dois atletas, tudo por uma questão de pouco tempo. Neste domingo, os jogadores já viajam para a Colômbia, e pelo que eu pude conversar com algumas pessoas do São Paulo, esse negócio entre Henrique Carmo e Lucas Ferreira ainda não sairá até este domingo. Então a expectativa é dos dois viajarem mesmo e se tornarem pelo menos opção no banco de reservas para o técnico Hernan Crespo no decorrer dessa partida contra o Atlético Nacional. Podem acabar pintando aí no time, mas a tendência é dos dois viajarem. Legal o Lucas Moura, né? Ele até foi visto chorando ali depois da partida terminar. O Lucas Moura que realmente ficou bem emocionado com essa situação, porque querendo ou não, o Lucas ele não conseguiu jogar por 6 meses. Ele teve minutos picados ali contra Fortaleza e Alianza Lima e foi muito pouco, foram praticamente 6 meses sem jogar. E aí ele lutando, batalhando, sentindo dor. Teve aquele período em que acabou sofrendo críticas que até a sua própria esposa acabou indo às redes sociais fazer um desabafo, porque estava vendo ali o dia a dia do cara, brigando, lutando. O Lucas nunca foi ter um perfil de chinelinho, muito pelo contrário, é um jogador que é sempre compromissado e além de ser um baita de um profissional, ele ainda ama a instituição São Paulo. Então foi muito legal de ver essa cena do Lucas Moura chorando, realmente emocionado, depois de tantos anos de dedicação, já mais pro fim da carreira do que pro começo, mostrando que realmente ele ainda quer muito com essa temporada do São Paulo. Eu tenho certeza que ele vai ajudar muito o São Paulo ainda no Campeonato Brasileiro e quem sabe com o sonho da Copa Libertadores da América, o São Paulo que vai em busca aí desse título, que é mais sonho do que a realidade, mas não custa nada sonhar, como já diria, né? Se é para sonhar, que esse sonho seja grande. Lucas, emoção está de volta. Feliz demais. Muito difícil ficar de fora. Poder fazer o que eu mais amo. Mas graças a Deus chegou a hora do retorno, muito feliz. Poder voltar, poder vencer, poder representar esse clube novamente. Muito feliz, só agradecer o carinho da torcida e vamos por mais, Ao longo do tempo, se ele estiver fisicamente bem, o fato de ele estar voltando agora seja um trunfo favorável ao São Paulo. Porque ele pode estar muito inteiro para lidar com esses jogos de mata-mata de Libertadores, que é um campeonato onde o São Paulo não é o principal favorito, obviamente, mas se você olhar a capacidade de mobilização do São Paulo no mata-mata há muito tempo, vale lembrar, por exemplo, com o Zubeldia, o São Paulo não perdeu nenhum jogo de Libertadores com o técnico anterior, nesses jogos grandes. Com o time jogando bem, se houver essa mobilização e se o esquema de jogo se adaptar ao Atlético Nacional, e eu vou dar uma de Felipe Luiz, quem não sabe ainda coisa é o Inter, eu vou ver o Atlético Nacional da segunda-feira em diante, de folga, eu vou olhar como que o Atlético Nacional tem feito, para entender se o sistema de jogo encaixa ou não, por isso eu não posso opinar aqui. Se houver um encaixe, o São Paulo pode avançar na Libertadores e pode almejar o título. Mas ele precisa de uma mobilização e de esquema de jogo exatamente encaixado ao do adversário, porque o Crespo tem muito mais acertos do que equívocos desde que chegou ao São Paulo. Isso é inegável. Mas os equívocos aconteceram quando o São Paulo perdeu um jogador contra o Atlético Paranaense, um equívoco feio de não mudar a ideia de jogo, e contra o Flamengo, que escalação não de ideia de jogo. Ou seja, ele não tem mudado a ideia de jogo. Ele muda um pouco a característica do time, mudando os jogadores, mas não a ideia de jogo. E talvez em algum momento precise mudar. Mas uma coisa meio inegociável para mim, se tem uma coisa que não tem dúvida para mim, é a mobilização do São Paulo para esse jogo. O São Paulo hoje é um time que compete. Ele, inclusive, você fala muito que esse time tem muito caráter, né? O grupo, aliás. O grupo de jogadores tem muito caráter. Treinador. Compete, onde ele cresce é quando o jogo fica físico, de disputa, ele quase sempre está levando vantagem. E a gente está falando de um mata-mata de Libertadores para um clube do tamanho da história do São Paulo nessa competição. Para mim, essa questão da mobilização por esse jogo é algo que... Eu teria certeza disso se o São Paulo tivesse jogado de maneira diferente a partida do Morumbi contra o Atlético Paranaense. É só por isso que eu tenho uma pequena dúvida. O Crespo está pedindo passagem. Mas era Copa do Positivo. Brasil, né? O ambiente, de maneira geral, assim, me pareceu que a eliminação do meio da semana já foi, assim, já está arquivada. Que é o tipo de eliminação pelo contexto, pelo momento do adversário, que poderia deixar uma marca. E aparentemente já foi, né? Então acho que me pareceu que já foi superada. Não bem jogo com 6 jogadores da base. Mike, Patrick, Pablo Maia, Luan, Rodriguinho e Lucas. Viva Cotia, fora Grego, dizer. E várias gerações diferentes, aliás, né? Lohan, quem não torce para treinador, mas para São Paulo Futebol Clube vai deixar um no chat. O quê? R$1? Éder Inácio, salve dupla. Vitória importante da retomada. Rodriguinho foi muito bem, precisamos dele. Mike deu conta. Podemos ficar otimistas para terça-feira?
Acho que, cara, o time jogou bem, com o time quase completo, dá pra fazer um bom jogo, né, Arnaldo? É outra coisa, batalha, lá é inferno. O São Paulo foi garfado várias vezes quando foi lá. O time do Nacional é fisicamente muito poderoso. Veio de uma vitória, jogou na sexta-feira. O Campeonato Brasileiro está começando. Vai ser um perrengue, mas eu acho que o São Paulo pode conquistar um bom resultado lá sim. Edson Pinheiro, acho sinceramente que hoje o Cris poderia colocar o Dineno. Era um jogo possível. Para mim, reforça a tese, assim como o Bruno Rodrigues não vai jogar. Cara, não sei se ele não vai jogar, mas assim, eu não acho que ele não colocaria o Dineno, porque em tese ele é um jogador mais ou menos parecido, com o André Silva, não é tão móvel. Ele colocou um cara diferente, que era o Lucas, que ia entrar. O André é muito mais móvel. O que acontece, assim, eu já falei para vocês, não é porque o Crespo implica com o Dineno, porque o Dineno é um centroavante de área mais lento, mais fixo. Ele vai jogar quando o São Paulo estiver perdendo. Como o São Paulo está ganhando, ele não vai jogar. Tem isso. Porque o São Paulo precisa de mobilidade. Por que ele não jogou então em Curitiba que o São Paulo estava perdendo? Porque o São Paulo estava com um a menos. Ele não teve chance. Espero que demore a ter chance. Sim. Porque entendeu? É uma outra característica. Precisar de jogo de área, talvez ele entre. Tem isso. Aniversário do Lucimere Toyama, estão avisando que foi ontem. Foi ontem? Então, parabéns, Lucimere Toyama. Rafael Botelho. Clean sheet maravilhoso hoje. Puta, adoro 2-0. Muito boa a postura do mistão. Nem era mistão, né? Amamos a Liberta, mas o brasileiro jamais pode ser desprezado. Rumo ao G4. Eu falei na outra live, no outro jogo, sei lá, outro dia. Eu acho difícil. Mas acho que tem a luta essa, gente. Então, gente... Essa é a luta do ano. A luta da Libertadores é ganhar jogo a jogo e tentar. A outra é a luta do ano. É a pegada do ano, para mim. É muito difícil. Por quê? Porque as equipes que estão pontuando o brasileiro, estão acima do São Paulo, são equipes que têm elencos muito não é ganhar. É para Libertadores e para o brasileiro, é isso. Então, quem está acima do São Paulo na tabela hoje tem mais elenco, mais dinheiro e ainda vai contratar na janela. E tem, no máximo, 2 frentes, a não ser o Botafogo, que é um time que o São Paulo poderia alcançar. Tem 3 frentes o Botafogo, mas tratou de vencer em Fortaleza. Está vencendo, o resultado excelente, né? Então, agora, aquilo que a gente estava falando com o Marcos aqui. A gente jogava, quando jogavam Fortaleza e Botafogo há um mês, a gente torcia para o Botafogo porque o Fortaleza estava lá embaixo disputando com o São Paulo. Agora a gente torce para o Fortaleza porque quem está disputando com o São Paulo é o Botafogo na parte de cima da tabela. Mas Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo e Bahia, pensa bem a temporada e o nível de investimento de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo e Bahia. Na verdade, são 5 mais ricos do país. Sim. São 5 clubes mais ricos do país, ocupam as primeiras 5 posições, como diria Tironi, a ditadura do dinheiro do futebol brasileiro. Vai ser Palmeiras e Flamengo, como sempre. Flamengo e Palmeiras, no caso. Não, acho que tem esses outros aí, todos esses aí podem chegar. Chegar no Flamengo.